bom que você que está online conosco, que Deus continue abençoando você. Nós estamos nessa série de mensagens falando sobre steps, degraus da nossa vida cristã. Nós precisamos, a vida cristã, ela é feita de degraus, e nós vamos subindo dia após dia, e cada dia tem um degrau novo, é algo novo para que nos desafia, e nós precisamos não parar. Nessa escada da vida nós não podemos parar. Nós falamos já de tantas coisas, né? Conhecemos a Jesus, nós conhecemos a palavra de Deus, a oração, a importância dela, de nós estarmos jejuando, de tantas coisas. Obrigado. E de domingo passado nós falamos sobre a santificação, a importância de ter uma vida em santidade. Hoje, queridos, eu quero partilhar com você algo que na fé cristã, na vida cristã, é de suma importância, e um não separa do outro, que é a fé e as boas obras. Tão importante que é a fé e as boas obras. E muitas vezes nós ficamos assim, fé, boas obras, como que é esse negócio? Eu pratico a fé, eu faço boas obras, eu devo fazer boas obras, não devo fazer boas obras, e a gente fica em dúvida, né, do que fazer. E aí tem aquele versículo que eu gosto de trazer à nossa memória, para que nós possamos não esquecer, não deixar de lado, de Tiago, capítulo 1, 22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então vamos praticar a palavra, vamos colocá-la em prática, dia após dia, nas nossas vidas. Vamos viver a palavra, e assim nós vamos nos tornar mais servos, mais santos e mais íntimos. Desse jeito nós vamos nos aproximando de Deus. Mas, falando de fé e obras, o que é fé? A Bíblia diz, a Bíblia responde, olha lá em Hebreus 11, 1, está escrito aí, de uma forma bem simples e direta para nós. O que é a fé? É a convicção segura de que alguma coisa que nós queremos vai acontecer. É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando, ainda que não possamos ver adiante de nós. O que é fé? É convicção segura de que alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa que você quer vai acontecer. Sabe, é essa certeza de algo lá na frente que você não está vendo, mas que pela fé, em sua vida, em seu coração, vai acabar acontecendo, porque está ali na frente. Então, ter fé é crer no impossível. É quando todo mundo dizendo para você, não tem jeito, não vai dar, não vai acontecer. A fé entra nesse negócio, e pode acontecer. E pode aparecer aquilo que sumiu, e pode brotar o amor, pode restaurar a vida, a alegria, a paz, restaurar o casamento, restaurar tudo na nossa vida. Essa é a palavra de Deus, ela é simples, é direta. A fé, olha só como que a fé é um dom de Deus. Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente. Está certo que a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé não é, Deus deu um presente, você recebeu e acabou, e tudo bem, agora eu estou cheio, eu não preciso mais buscar. Não, você tem a fé, mas você precisa colocar matéria-prima dentro do teu coração, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E é por isso a importância de nós meditarmos na Bíblia todos os dias ela fazer parte do nosso cotidiano, porque quanto mais Bíblia você tiver, mais palavra de Deus você lançar para dentro do seu coração, da sua mente, a sua fé vai se fortalecendo, vai crescendo dentro de você. E é interessante porque
A fé é algo que agrada a Deus. Olha só o que diz lá no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você fala assim, eu não tenho fé. Você tem fé. Um pouquinho de fé você tem. Você fala assim, mas não parece. Não, você tem. Então você precisa de algo a mais. Quando você começa a fazer uma alimentação adequada, você começa a ir na academia, você vai no nutricionista, e aí ele te pede ou te tira. Não, você pode comer isso, isso e isso, ou não, você não deve comer isso, isso e isso. Ele te traz algumas coisas para quê? Para que você possa adquirir aquilo que você quer. Se você quer massa muscular, ele vai te dar alimentos para que você tenha massa muscular, para que a sua massa muscular, a massa magra, cresça. Então, por que isso? Porque é necessário, é importante. Então, a Bíblia nos mostra, queridos, que a única maneira de nós recebermos a salvação é pela fé. Não a fé em qualquer coisa, não uma fé que você vai sair daqui e vai para a sua casa, a fé em Cristo Jesus. Ele é o autor da nossa salvação. É somente Ele, queridos. É somente, exclusivamente Ele. E a Bíblia afirma isso. Nós acabamos de ler aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, exerça fé na sua vida. Coloque fé. Tenha sempre em mente também algo que é muito importante. Fé não é superstição. Eu tenho fé num ramo de arruda. Eu tenho fé num toco. Eu tenho fé em alguma coisa, em uma superstição. Sabe aquelas superstições que vêm da avó para a mãe, e vem vindo, algumas coisas que trazem para a gente. Fé não é superstição. Fé é algo que você tem em Cristo Jesus, e você adquire através da Bíblia, da palavra de Deus, somente através da palavra de Deus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, queridos, mesmo até no tempo de Jesus, muitas pessoas acreditavam que ter fé era ter um momento descontrolado, sabe? Alguns saem correndo como se fosse um frango degolado, sabe? Sai aquele pescoço, sabe? Acha que um momento de euforia é um momento de fé. Um momento de emoção é um momento de fé. Nem sempre. Às vezes a pessoa se desmancha. Você já ouviu aquele ditado, né? Lágrimas de crocodilo. Primeiro, você nunca vai ver lágrimas em crocodilo, né? Porque não existe. Agora, o que é isso? O que isso quer dizer? Nem todo choro é algo que é por causa da fé. Às vezes é emoção. A nossa emoção, nós somos emotivos. Isso é real, isso é verdadeiro. Não quer dizer que você chorar ou não chorar o torna com mais fé ou com menos fé. Menos é duro, hein? Misericórdia, perdão, gente. Né? Não quer dizer isso. Que você tem menos fé porque você não chorou, ou aquela pessoa que você sabe que ora e faz aquelas coisas, e fala, e veste, e vira, e mexe. Estereótipo não mostra a verdade de dentro do coração. O que está por fora de nós, a nossa casca, não mostra nada do que tem dentro de nós. É bem verdade que a Bíblia também diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas também nós podemos ser muito bom em teatro, nós podemos ser muito bom em expressões corporais. Então, queridos, sabe, nós precisamos entender isso. A fé não é se deixar levar pela emoção, tem controle, nós somos controlados.
Nós podemos controlar, né? Porque as nossas emoções, querido, é instável. Nós somos instáveis. Às vezes acontece uma coisa com você e você se derrama de um filme. Quantos aqui já choraram num filme? Eu já chorei, por isso que eu estou levantando minha mão. Eu sou chorão. Tem uns filmes que você põe o filme lá, você vira e chora, né? Agora tira a música do filme e assiste o mesmo filme. Você não vai chorar, você não vai ter sentimento nenhum, emoção nenhuma. Por quê? Porque a sua emoção foi capturada naquele momento exato daquela cena. Foi preparado para isso. Então, nós, queridos, as nossas emoções, elas podem vacilar de acordo com o que está acontecendo na nossa vida. Se você está sofrendo, vai ser mais fácil você chorar. Se está tudo bem com você, vai ser mais difícil você chorar. Eu não falo só de chorar, porque, igual, eu tenho uma pessoa conhecida, se acontecer alguma coisa dramática com alguém, um acidente, essa pessoa vai se esborrachar de dar risada. Ela não segura. Ela não tem controle, é uma questão da emoção dela, não tem controle daquilo dali, sabe? Ela não consegue controlar. Por quê? Porque é algo que desperta, é um gatilho que desperta nela. Agora, o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 12, 2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não vamos ser levados por emoções, nós não vamos ser levados por circunstâncias, nós não vamos ser levados pela onda do mundo. Tem uma onda ali, agora nós estamos vendo, né? E está acontecendo lá em Asbury, né? Asbury é o nosso seminário lá nos Estados Unidos, é o seminário que nos apoia, a igreja missionária no Brasil. Esse mesmo evento aconteceu em 1970, um dos nossos professores que esteve aqui, o doutor Melvin, que alguns tiveram a oportunidade de conhecer, teve ele e a Fran, a esposa dele. Eles estiveram aqui, em 1970, eles estiveram lá, e o culto começou e não terminou, eles eram alunos, e foram despertados para a missão, e a partir daquele momento, terminaram o seminário, eles vieram para o Brasil, e agora aconteceu de novo, algo que estava acontecendo através dos alunos, mas o negócio não é ir lá, é saber que o mesmo Deus que está lá, está aqui. Eu achei interessante um desses comunicadores, ele dizendo, olha, muitos falam, né? Está acontecendo lá em Asbury, não sei o quê. Mas quando tem uma vigília na igreja, ele não vai na igreja. Ele não vai na vigília, ele não vai na oração. Por quê? Porque só acontece lá. Não, é porque o coração dele está longe. A fé que deveria estar plantada no coração dele, está sendo levada por ventos, por situações, circunstâncias que estão acontecendo em algum lugar. Não estou dizendo que nós não possamos ir a um lugar desse. Podemos, não faz mal, não é pecado. Mas a intenção do nosso coração é que vai fazer a diferença. Por que eu vou lá? Porque eu acho, quando eu estava, a gente estava buscando batismo com o Espírito Santo, e eu estava clamando a Deus há muitos anos atrás, e aí a gente era novo nessa coisa de ação do Espírito Santo, a gente não entendia muito, e aí tinha algo acontecendo ali, vamos lá, ia todo mundo lá, vamos ali, ia todo mundo para lá, e nada acontecia. Sabe como que aconteceu comigo? Lá na casa de uma irmãzinha humilde, simples, após um culto de sábado, quando sempre eu, a Rose, o pastor Paulo e a esposa dele, a Marinalva, iam lá e nós íamos sempre, depois do sábado, a gente sempre ia lá orar com essa irmã, normal.
Foi lá sem ninguém, sem alvoroço, sem, sabe, foi algo maravilhoso de Deus, sem gritaria, sem desespero, sem, lógico que nós fomos tocados emocionalmente, sem dúvida, mas não foi algo que nós perdemos a direção. Então, queridos, a fé, ela não é conduzida pela nossa emoção, e nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos desenvolver, sabe, uma confiança contínua, de obediência, de temor a Deus. Não é os nossos esforços, tem o nosso esforço, porque ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, requer disciplina, requer esforço. Isso sim, a nossa parte. Mas não tem esforço para que algo vá acontecer, porque se você abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida, vai manifestar sobre você. A fé genuína, a fé verdadeira, ela não muda, queridos. Ela não muda, sabe por quê? Porque ela é exclusivamente da verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Então, sabe, a fé genuína, ela não pode ser mudada. Você pode fortalecer, você pode melhorar a sua fé, você pode ter fé que talvez o outro não tenha, mas se eu tenho fé, sabe, eu não vou menosprezar o outro que não tem. Eu não vou humilhar o outro que não tem. Eu vou ser uma base. Eu vou ser aquele que ajuda aquele outro a crescer. Porque é isso que nós precisamos. Crescer na fé. Sabe, subir os degraus da vida cristã. Subir cada dia mais. Nós precisamos, queridos, sabe, confiar em Deus e na salvação que nós obtemos através da fé. A fé é uma atitude genuína, completa, de devoção e de confiança em Deus. Essa é a fé. Agora, fé e obras são decorrentes do quê? Da salvação em Cristo Jesus. Fé e obras são muito importantes. Quando nós ouvimos a história do jovem rico na palavra de Deus, Jesus vai falar para o jovem rico chegou e disse para Jesus: olha, o que eu faço? Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, eu quero fazer a coisa certa, e o que eu faço, Jesus, para continuar, sabe, para fazer a tua vontade? Aí Jesus fala para ele: ó, você tem que fazer isso, vai lá, obedece pai e mãe, você tem que ser fiel, você tem que ser isso, aquilo. E ele fala, né? Ele, nesse momento ele cresce, né? Parece que ele dá uma enchida e fala: Jesus, eu faço isso desde pequeno. A minha vida toda foi cumprir isso. Jesus fala, olha para ele, né? Eu imagino, né? Eu fico imaginando Jesus olhando para aquele rapaz, olhando para ele e falando assim: só te falta um negócio, cara. O que falta, Jesus? Estou aqui para fazer. Vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres, venha e me siga. O que aconteceu com esse jovem? Ele ficou triste. Ele abandonou, saiu ali e foi para longe de Jesus. Sabe, eu penso que Jesus naquele momento, ele não estava dizendo, ele estava dizendo para o jovem, mas se aquele jovem dissesse, tá bom, dissesse, o portuguesinho hoje está faltando algumas palavras, né? Se aquele jovem ali tivesse falado: tá bom, Jesus, só daqui a pouquinho eu volto, eu vou lá, vou vender tudo, eu já posso negociar com alguém, se for preciso eu vendo mais barato, vou lá, vendo tudo, e daqui a pouco eu estou aqui com o Senhor, e vou seguir, vou fazer o que o Senhor quiser. Possivelmente Jesus tinha dito para ele: não precisa, eu entendi seu coração. Mas não, queridos, sabe,
ele não estava disposto a viver pela fé. Viver pela fé não é viver sem dinheiro, não é viver, sabe, sem coisas, sem bens materiais. Viver pela fé não é pegar todo o seu dinheiro e entregar. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Viver pela fé é crer no poder de Jesus, e mesmo sendo rico, como esse jovem era rico, era viver, sabe, na direção de Deus e saber que a fé que ele tinha em Jesus o salvou. A fé que ele tinha em Jesus, esse jovem rico, não o salvou. Por quê? Porque ele não tinha fé em Jesus que salvava. Ele tinha fé nas coisas dele, nos bens materiais dele. E nós somos muito julgadores, somos bons nisso. E às vezes a gente julga quem tem dinheiro, mas pobre também vive dessa forma. Qualquer um, queridos, seja pobre, rico, médio, classe média, média alta, média baixa, qualquer um pode viver dessa forma. Sabe, colocar a sua fé num bem, numa coisa, e talvez ser como aquele jovem rico. Jesus dizer, você está preso nisso aqui, eu quero que você entregue isso, eu quero que você coloque isso na minha mão. E Jesus possivelmente teria dito, como muitas vezes ele disse, não precisa, a tua fé te salvou. Ele teria dito isso para aquele jovem rico, não precisa vender, a tua fé te salvou. Ele falou para algumas pessoas isso. E é o mesmo que ele quer dizer para mim e para você. Então a fé e as obras são decorrentes, sabe, da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu e você merecíamos a morte, merecíamos o inferno. Nós estávamos condenados, queridos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que Ele enviou Jesus, o seu Filho, para morrer no nosso lugar, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos do pecado, para que nós pudéssemos crer e colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Não colocar a nossa fé em alguém, numa pessoa, numa instituição, sabe, numa igreja, num pastor, num padre, num bispo, seja lá em quem for. Nós colocarmos a nossa fé naquele que é o único que nós devemos e podemos colocar a nossa fé, que é em Jesus, somente nele. Lembra sempre disso. Nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos. Mas e aí onde entram as boas obras na nossa vida? É importante nós praticarmos, queridos, boas obras. Nós não devemos realizá-las para ser salvo, mas porque somos salvos. E é muito tênue a linha divisória entre fazer boas obras para ser salvo e para não ser salvo. Quer ver uma coisa? Quando você pisa na bola, uma das coisas que mais a gente pensa, eu vou fazer, eu vou dar uma cesta básica, eu vou ajudar a família tal. Quando você faz alguma coisa errada, que você fala assim, puxa vida, agora, o que eu vou fazer? Você já começa a trabalhar a sua mente, e o capeta ajuda nisso, fala, não, eu tenho que, em vez de você arrepender, ao invés de você voltar atrás e falar, meu Deus, pisei na bola, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Me perdoa. Mas a gente fica tentando criar uma situação para nos livrar daquele negócio, daquela situação. E aí você pensa em algumas coisas, em ajudar, sabe, em poder fazer alguma coisa para alguém, em conduzir alguém, em levar alguém. E muitas pessoas estão querendo comprar a salvação através de boas obras. Não é, nós devemos fazer boas obras. Nós devemos, eu e você precisamos fazer. Olha só o que Paulo diz em Efésios 2:9. A salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Você veja bem como está claro esse texto, nessa linguagem. A salvação não é uma recompensa pelo bem que você faz. A salvação não é porque você fez bem a alguém. O que nós ouvimos? Mas eu sou uma boa pessoa.
Eu sou uma boa pessoa, eu ajudo. Eu faço o que eu posso pelos outros. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não tenho vício, eu não tenho aquilo outro, eu sou bom. Gente, quando chamaram Jesus de bom, ele falou assim: bom é Deus. Agora nós acharmos que nós somos bons, por quê? Porque nós achamos que merecemos alguma recompensa por alguma coisa que nós fizemos, que nós merecemos um nome. Gente, você quer um nome numa placa, você tem que morrer, porque eu não vi nenhum vivo com nome em placa, só depois que a gente morre, né? Salão fulano de tal do tal, né? Escola fulano de tal, rua não sei de quem, mas de quem. E queridos, nós precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é nessa terra, essa terra não importa, é na eternidade. Essa terra é rapidinho, gente, é rapidinho, passa. Você perdeu alguém há pouco tempo, ou algum tempo atrás, já foi, passou. Daqui a pouco as pessoas não lembram mais dela, você vai continuar lembrando, mas outros não vão se lembrar mais. Passa, a nossa vida nessa terra é passageira, e rápida, queridos. Então, a salvação não é uma recompensa pelo que eu faço. Portanto, nenhum de nós pode obter qualquer mérito por isso. Eu fiz tal coisa. Queridos, a Bíblia fala que o que tua mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, né? Ou vice-versa, eu não lembro como que está lá no texto. Mas a pessoa dá um copo de água fria para o outro, no outro dia está batendo lata, que deu um copo de água fria, que fez isso e aquilo para fulano de tal. Olha que eu fui, que eu fiz, que eu faço, que eu sou, que eu posso. Você já recebeu sua recompensa. Já recebeu sua recompensa falando, então você não vai receber de Deus mais nada. Porque você queria isso, você queria o louro, você queria a fama, você queria o reconhecimento das pessoas. Você, quando eu falo assim, eu também estou nesse ser, tá? Eu também estou, quando eu falo isso, e é uma batalha que a gente tem, porque você quer mostrar o que você fez, você quer mostrar que você é bom, você quer mostrar que você sabe fazer alguma coisa de bom para outras pessoas, e a gente faz isso. Sabe, queridos, boas obras não compram salvação, porque se comprasse a salvação, queridos, duas coisas iam acontecer: o sacrifício de Jesus era vão, era em vão, e outra, ele não precisava nem ter vindo. Se as nossas boas obras comprassem o reino dos céus, a eternidade com Jesus, Jesus não precisava ter vindo. Para que ele ter vindo, sofrido, fez o que fez por nós? Para quê? Não precisava nada disso. Então, as nossas boas obras, queridas, não têm mérito. Para a glória de Jesus, quando nós fazemos, o mérito é para Ele, não é para nós, né? E é isso que nós precisamos entender, queridos. Porque qual o preço que Jesus pagou na cruz por nós? Então, queridos, nós precisamos confiar nele, que Ele perdoa os nossos pecados. 1 Pedro 2:24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Esse texto de 1 Pedro 2:24. Nós fomos curados pelo sacrifício de Jesus, nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ele levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Você já foi perdoado, você precisa receber esse presente de Deus na sua vida. Você não pode continuar vivendo sobre a acusação do inimigo, dizendo que você não tem jeito para você. Tem, Jesus já deu o jeito lá na cruz. Jesus já fez o sacrifício perfeito. Jesus fez tudo o que foi preciso fazer, queridos.
Quando nós olhamos o texto de Tiago, lá no capítulo 2, do versículo 14 ao 26, eu não vou ler esse texto, quando ele está dizendo ali a respeito da fé e das obras, ele fala, mostra a tua fé, que eu vou mostrar as minhas obras, e através das minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Agora mostra as tuas obras através da sua fé. E aí, Tiago, ele está nos mostrando, queridos, que é impossível ter fé sem prática. É impossível você ter fé e não praticar boas obras. Se você tem fé, você vai praticar. Você vai exercer boas obras, você vai ser uma pessoa boa, você vai, demonstrar o amor de Jesus para as pessoas. O mais importante, a maior obra que nós temos que mostrar é o amor de Deus, o amor de Jesus para com as pessoas. Mas também, queridos, Tiago está dizendo aqui, não adianta você não adianta você falar que a pessoa chegou pedindo para você alimento, pedindo uma roupa, você fala assim, eu vou orar por você. Tiago está dizendo, eu vou orar por você, vai na paz, se alimente e se vista. Não vai resolver. Se você tem, não diga que não tenha, diga que não quer dar, mas não minta. Não é verdade? Mas se você tem, você pode dar, ajude. Está ali os 3 cestos, que precisam estar sempre cheios, mas nunca vão estar, porque vão estar sempre vazios, porque o que a gente põe lá é levado para abençoar vidas. Então você chega, depois do final, você olha ali e fala, opa, semana que vem, durante a semana eu vou passar aqui e vou deixar alguma coisa nesse cesto. Por quê, queridos? Porque é assim. Então Tiago está nos mostrando a importância de exercer a nossa fé e demonstrá-la através da prática das boas obras. E aí a gente fala assim, mas eu esqueço. Queridos, você esquece aquilo que você não se importa. Porque aquilo que você se importa, você não esquece. Amanhã cedo você vai trabalhar. Você não esquece que você tem que trabalhar amanhã cedo. Você tem que trabalhar e ponto, acabou. Porque é importante para você. Você não esquece que você tem uma família, porque é importante. Agora a gente esquece de fazer as boas obras, porque isso não importa para a gente. E é isso que precisa mudar no nosso coração. É isso que Tiago fala no capítulo 2. A fé precisa ser demonstrada com a prática. E a sua prática precisa mostrar a sua fé. Não precisa mostrar o seu valor, o quanto que você é bom, o quanto você tem valor. Olha, vem aqui, olha, essa pessoa é que nos ajudou. Não, queridos. Muitas vezes nós queremos isso. Nós queremos que a liderança chegue e nos chame. Olha, foi esse irmão que fez isso. Foi esse irmão que fez aquilo. Olha, foi esse irmão que conseguiu tudo isso para nós. Para quê? Recebeu aqui. Na eternidade é que é importante, queridos. É lá que temos que dar valor. E é isso que Tiago está mostrando. E ele fala aqui no final de Abraão, que foi justificado pelas obras, a prostituta Raabe, né? E eu acho interessante que Deus faz questão de colocar Raabe, a prostituta. Podia só colocar o nome Raabe, esquecer de tudo o que ela era. Ela foi justificada pelo que ela fez. A fé dela em Deus demonstrou, ela conseguiu demonstrar através da prática. E é por isso, queridos, que nós precisamos entender isso no nosso coração. Mas você precisa crer, ver para crer, ou crer para ver? Muitas pessoas estão nessa. Não, eu preciso ver para crer. Não, eu creio sem ver. Jesus falou assim, olha, bem-aventurado sois vós, porque não viram, mas creram. Bem-aventurado é aquele que não viu Jesus, nós não vimos a pessoa física de Jesus, mas cremos. E eu creio, nesse terremoto que houve lá agora, tem alguns testemunhos de algumas crianças
que foram salvas depois de dias, 7, 8 dias, sabe? Mas aí o repórter chegou para ela: como você foi? Como que você conseguiu? Ah, vinha um homem de branco aqui, de vez em quando me dava um pouco de água e um pouco de alimento. Como? No meio dos escombros, queridos. Para esse pessoal que precisa entender que Jesus, que eles precisam colocar a fé deles em Jesus, Deus continua aparecendo dessa forma. Mas talvez isso não vá acontecer com você. Talvez as pessoas estão querendo, sabe, que Jesus se transfigure à frente dela para que ela possa crer. Não, eu preciso que aconteça algo muito sobrenatural para eu crer. Queridos, nós precisamos simplesmente crer. Eu não preciso sentir um arrepio, eu não preciso sentir um fogo, eu não preciso, sabe, mas eu estou sentindo uma presença de Deus nesse ambiente. Eu não preciso saber de nada disso, nem sentir nada. Eu preciso apenas crer que Ele está aqui. Eu creio que Ele está aqui, querido. Sinta eu ou não. Às vezes você sente, às vezes você não sente. E às vezes aí eu vou voltar um pouquinho lá atrás, nós limitamos a presença de Deus com a emoção. Eu não senti nada. Eu não preciso sentir, queridos. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu vou estar no meio deles. Quem de vocês está no nome do Senhor aqui? Está todos nós, queridos. Então Ele está aqui. E é isso que importa. É isso que vale. Então, queridos, preste bastante atenção nessa história. Tinha um homem equilibrista e ele pôs um cabo de aço entre as cataratas lá no Niágara e ele começou a falar: eu vou atravessar. Quem acredita que eu atravesso? Eu acredito, eu acredito, eu acredito. E aí ele pega um carrinho de mão daqueles de pedreiro, fala assim: quem acredita que eu passo com esse carrinho, levando esse carrinho? Eu acredito, eu acredito, eu acredito, né? E aí ele faz a outra pergunta e fala assim: quem acredita que eu consigo atravessar esse cabo de aço com uma pessoa dentro desse carrinho, empurrando uma pessoa? Eu acredito, todo mundo acreditando, incentivando o cara. Aí ele perguntou: quem de vocês quer ir aqui dentro? Silêncio. Acabou. Ficou todo mundo mudo. Agora. Aí sai um menininho, sobe em cima do carrinho, e ele atravessa com aquele menininho, aquela criança, até o outro lado. Aí a hora que ele chega do outro lado, ovacionado, uau, aquela festa, né? E aí pergunta para o menininho: por que você confiou nesse homem? Vocês sabem a resposta: porque ele é meu pai. Queridos, Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Só vive pela fé quem se coloca como filho de Deus. Andar numa corda bamba é só confiando no Pai mesmo. Nós, queridos, estamos nesse mundo cheio de luta, de tribulação, de desassossego, sabe, de tormenta para tudo quanto é lado. Você fala assim: essa semana vai ser tranquilo. Na segunda-feira já começa a tribulação. Aí você fala: meu Deus do céu, pensei que essa semana, eu jejuei a semana passada inteira, pensei que essa semana ia ser tranquila, parece que está pior. Só vive pela fé quem se coloca como filho de Deus. Só se você se colocar. Quem conhece a Deus não teme, não tem medo, não desconfia, não titubia, porque confia em Deus. E o versículo de Números 23, 19 diz: Deus não é homem, pois não mente, nem se arrepende como todo ser humano. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Ele não é filho do homem para se arrepender, queridos. Ele não mente, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Então, se ele prometeu que ele vai estar com você, sabe,
Viver pela fé não é um salto no escuro. É justamente ao contrário. É um salto para a luz. Viver pela fé é saltar para a luz. É saltar para Jesus. Porque Jesus, queridos, deve ser tudo na nossa vida. Jesus tem que ser tudo em nossa vida. Agora, essa pergunta que está aí. Você crê que Deus pode cuidar infinitamente melhor do que você de seus problemas? Você crê que Deus pode cuidar muito melhor do que você dos seus problemas? Você crê nisso? Você quer viver pela fé? Lembra que viver pela fé não é jogar tudo que você tem fora, sabe? Não é aquilo que Jesus falou para aquele rapaz, dá para os pobres e vem e vive sem nada. Não quer dizer isso. É entregar tudo que você tem, tudo que você é, nas mãos de Jesus. Para que Ele guie, para que Ele dirija, para que Ele, sabe, conduza, para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Não é o seu propósito, é o propósito de Deus. É esse o propósito, queridos. E aí Mateus 17:20 diz: eu lhes asseguro, que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Ver para crer, ou crer para ver? Nós não podemos ser igual aquela mulher que tinha um morro na frente da janela dela. Não podemos ser. Que orava de noite, Deus tira, o Senhor fala na tua palavra que se eu orar, o Senhor vai tirar esse monte daqui e vai lançar para lá, e eu acredito nisso. Amanhã eu vou abrir a janela e o morro não vai estar lá, e eu vou conseguir olhar para o horizonte. No outro dia ela abria a janela, quem estava lá? O monte. Aí eu sabia que você não ia sair daí. Que fé é essa? Aonde nós estamos colocando a nossa fé? Aonde você coloca a sua fé? Nós temos que crer em Deus, queridos, porque Deus, Ele é o Deus do possível. Ele pode todas as coisas, Ele não é Deus do impossível, porque Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Ele. Ele pode mover as montanhas, Ele pode mover, sabe, as circunstâncias que você está vivendo, Ele pode te direcionar e te guiar, mas nós queremos que Deus faça assim: tira o problema daqui, Deus. E Deus está falando: eu estou te mostrando um caminho melhor para você nunca mais viver essa situação. Eu estou te ensinando como fazer isso, mas a gente quer que Deus tire daqui. E Deus quer nos ensinar a resolver, a mostrar, sabe, a trabalhar aquela situação, a nossa emoção, para não sofrer talvez com aquilo que nós estamos sofrendo. Deus quer, sabe, um caminho melhor para você, mas nós queremos muitas vezes ver para crer. Deus quer que você creia sem ver. Deposite nele toda a sua confiança. Eu quero já encerrar falando sobre fé e ciência. Como que é possível essa questão da fé e da ciência? É possível conviver a fé e a ciência junto? É possível eu ter fé em Jesus e a ciência ser real? E aí nós olhamos na Bíblia algumas histórias incríveis, umas histórias que são, sabe, marcantes. Você vê um homem andando sobre as águas e não afundando, depois ele afunda, né? Mas você vê ele andando sobre as águas. Você vê o mar se abrindo e as pessoas passando de pé enxuto. Como que isso tudo é possível? Você vê na Bíblia o sol parar durante o dia inteiro. Você vê na Bíblia essas coisas. Como que isso é possível? E aquela do peixe, né? Do grande peixe. Engolir Jonas e ele ficar 3 dias dentro do... Isso é impossível, gente.
Isso é impossível, improvável. A gente, na nossa mente, se não for pela fé, a gente não acredita. Meu pai diz que meu pai fala assim, que se estivesse escrito na Bíblia que Jonas foi engolido por um lambari, ele ia acreditar, porque está escrito na Bíblia. Então, queridos, nós precisamos crer na fé, colocar a nossa fé em ação. A ciência pode explicar essas coisas? Queridos, muitas coisas, muitos fenômenos que aconteceram no passado, que acontecem, a ciência não vai ter como explicar. Ela não tem como explicar. A fé que nós precisamos ter em Cristo, queridos, através da Bíblia, não está dizendo que vai solucionar todos os mistérios do universo. Sabe que você vai entender tudo o que está acontecendo. Sabe, tem muita coisa que você não vai entender. A Bíblia, a fé que nós precisamos ter através da Bíblia, ela resolve o nosso problema de relacionamento com Deus, de nós estarmos novamente ligados a Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia resolve isso, e a nossa fé em Cristo, através da palavra, faz isso. E olha só o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. A Bíblia, queridos, não é um livro científico que trabalha a ciência humana. A Bíblia é um livro que fala sobre Deus, que fala sobre o amor de Deus por esse mundo que Ele criou e que Ele ama. A Bíblia fala sobre o amor de Deus que foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por mim e você, miseráveis pecadores. A Bíblia fala sobre o grande amor de Deus em perdoar os nossos pecados. A Bíblia foi escrita numa época pré-científica, mas ela cita fatos, queridos, que foram comprovados por métodos científicos. Eu não acredito que a ciência é contra a palavra de Deus. Ela quer provar, por A mais B, que é impossível aquilo acontecer. E quando ela está tentando fazer isso, ela prova que a Bíblia é a verdade, que aconteceu. Um dos grandes fatos históricos foi o dilúvio, onde encontraram fósseis de animais de um determinado lugar em outro lugar. Então, você pega ali, você pegar o mapa mundi e juntar o mapa mundi, ele se junta, todos os continentes. Então, queridos, a ciência e a palavra de Deus e a fé, ela pode andar junto, sem problema nenhum. E nós temos muitos cristãos cientistas. Se você olhar na Bíblia, a palavra de Deus diz que Moisés foi instruído em toda a ciência. Daniel, ele foi instruído em tudo, em todo o conhecimento daquele tempo. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram instruídos também. A palavra de Deus mostra isso, queridos. José do Egito, que a gente conhece José do Egito, ele foi instruído, sabe, pelos mestres daquela época para poder estar dentro do palácio, tanto que depois, queridos, era sobrenatural, sim, mas ele foi preparado para administrar depois, para fazer algo sobrenatural lá na frente. Você acha que administrar um Egito todo era fácil? Ele foi preparado em toda a ciência, em toda a cultura. Então, queridos, nós precisamos crer na palavra de Deus. Só quando nós conhecemos a palavra de Deus é que ela é capaz de nos livrar, de tirar toda dúvida, sabe, dos ensinos dos falsos mestres. Não estou dizendo que não tenha falsos mestres, pessoas que estão ensinando coisas que não são verdadeiras, cientistas falando coisas que não são reais. Tem. Mas a palavra de Deus nos ajuda a discernir e a entender.
E a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você. E nós precisamos ser como os bereanos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Outra tradução na minha mente aqui, gente. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. No nosso discipulado, na nossa primeira aula, a gente clarifica isso com bastante, a redundância, né? Com bastante clareza. Por quê, gente? Porque nós precisamos ser como os bereanos. O que eles faziam? Eles olhavam o que estava sendo anunciado pelos apóstolos, pelos profetas, e eles observavam o que estavam falando. E aí o que eles faziam? Eles tinham grande interesse, alegria, absorvia aquilo, mas eles não ficavam só naquilo. Eles iam para casa e iam ver se tudo aquilo que foi dito era verdadeiro. Vocês devem fazer isso. Vocês devem chegar em casa: eu vou ver se tudo que o pastor falou, está lá no YouTube agora, né? Você pode pegar lá no YouTube amanhã e analisar: eu vou ver se tudo que o pastor falou é verdade. Porque, queridos, é muito fácil a gente engolir as coisas sem discernir. E nós não podemos ser crianças a vida inteira. Quando é criança, você começa a alimentar as crianças como? Uma papinha, amassadinha. Depois você vai no médico, o médico fala: para. Ele precisa discernir o que é arroz, o que é feijão, o que é batatinha, o que é espinafre. Ele precisa saber os sabores. Se você mistura tudo e põe tudo amassadinho, ele nunca vai aprender a comer. Então, queridos, nós precisamos discernir aquilo que nós estamos ingerindo espiritualmente, aquilo que nós estamos ouvindo. Hoje, não sou só eu não pastoreio sozinho. Hoje tem milhares de pastores na internet, tem pastores muito bons e muito ruins também. Tem pastores que falam a verdade e tem pastores que só querem se aproveitar. Tem de tudo, gente. E eu preciso o quê? Ser um bereano, ser igual eles. Eu preciso entender, assimilar, mas eu vou ver se isso está na palavra de Deus, isso é a verdade da palavra de Deus. E aí você precisa o quê? Estudar a Bíblia. Você precisa meditar na palavra de Deus. Então, se você analisar tudo isso, queridos, você vai ver. O cristão cientista, ele pode ser uma bênção. Você pode acreditar na ciência, é uma bênção. Mas você deve acreditar na palavra de Deus acima de tudo, acima de todos. Agora, o importante é que tudo quanto você fizer, você faça como para o Senhor. Fé e obras tem que ser para o Senhor, para a glória do Senhor. Não pode ser para a gente aparecer, para mostrar. Não, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Gente, quantas pessoas já me disseram isso? Eu sou uma pessoa de fé. Falando no particular, sabe, numa conversa, tudo bem, não tem problema. Mas na frente de todo mundo, para mostrar que é uma pessoa de fé, para que isso, gente? Não é verdade? Nós precisamos ter fé e também temos que ter obras. Isso não pode fugir. E para você refletir e praticar, você tem sido ouvinte ou praticante da Bíblia? Hoje nós aprendemos sobre a fé e as obras. Você tem praticado, você vai praticar a partir de hoje. Por que você deseja ter fé e não faz o que precisa? Nós queremos muito ter fé, mas nós queremos ter fé fast food. Eu vou lá, escuto algo, um testemunho, e eu queria ter fé igual aquela pessoa, mas aquela pessoa, para chegar naquele momento, ela teve que caminhar, ela teve que trilhar, ela teve que andar muito, até chegar naquele lugar, conhecer muito a palavra de Deus, orar. Então, você quer ter fé, você tem que fazer o que precisa ser feito. Você precisa de Bíblia.
Você precisa meditar na Bíblia. Você precisa orar, ter comunhão com Deus. Hoje nós estamos no nosso 14º dia de oração e jejum. Pastor, eu não fiz os outros. Começa amanhã, junto com a gente. Vamos junto até o 21º, que é domingo que vem. E nós vamos terminar aqui numa grande celebração, numa grande festa, como nós fizemos da outra vez. Que noite gostosa, abençoada. Ora durante essa semana, coloca a sua vida diante de Deus, fala: Senhor, eu quero ter fé, mas eu quero ter obras também, eu quero praticar aquilo que a minha fé diz que eu tenho que praticar o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, eu tenho que praticar as boas obras, eu preciso ajudar, entregar, abençoar. Uma pessoa uma vez me disse: pastor, quem quiser que entre numa igreja, tem igreja para tudo quanto é lado, eu não vou mais falar de Jesus para ninguém. Você precisa viver Jesus, você precisa ser o bom perfume de Cristo. É isso que nós precisamos. E por último, eu tenho praticado boas obras. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem praticado boas obras?